Na última semana, o apresentador Alex Braga foi até Brasília, onde esteve no escritório do advogado Marco Vicenzo. O advogado irá protocolar uma denúncia na Organização das Nações Unidas sobre o caos vivido pelos índios Yanomami e ainda pela morte de bebês na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Eu sou Alex Braga e falo diretamente de Brasília, do escritório do advogado Marco Vicenzo. Marquei uma entrevista com ele aqui em Brasília, no seu escritório, e nós vamos falar de um assunto que interessa a todo o estado de Roraima, que é os escândalos do governo Antônio Denário. Alex, obrigado aí por você ter vindo. As portas estão sempre abertas. Agradecer a tua participação conosco aqui no Distrito Federal. Eu já acompanho o teu trabalho no Norte e agora estou acompanhando você aqui com a gente na capital do Brasil, onde tudo acontece. A última vez que eu estive com você, Marcos Vicenzo, você pediu o impeachment do governador Wilson Lima do Amazonas. Inclusive um pedido de impeachment que culminou num processo que até hoje o governador é réu no STJ. Eu gostaria que você explicasse como é que você chegou no norte do Brasil e começou a fazer esse tipo de denúncia. Bom, aqui nós pegamos várias ações, né? Nós atuamos para vários parlamentares, nosso escritório tem uma especialização em direito legislativo, direito público, entre outras demandas que nós atuamos. E é comum chegarem denúncias, chegarem notícias do que tem acontecido no Brasil inteiro, né? Amazonas, Roraima, Ceará, no Nordeste, aqui em Tocantins, e essas demandas chegam para poder a gente emitir o parecer, entender o que está acontecendo, se de fato tem alguma coisa jurídica, alguma tese jurídica para poder fundamentar eventual pedido, como foi o caso que aconteceu no Amazonas, né? O pedido de impeachment, o pedido de cassação. O que aconteceu no STJ não teve vínculo com o pedido de impeachment, mas foi durante o processo, né? O governador foi condenado, salvo engano recorreu, não acompanhei o processo no STJ até o final, mas pelo que continua rolando até hoje, o governador é réu lá. Ele recorreu e perdeu, não acompanhei mais o processo, mas pelo que eu acompanhei no STJ, ele foi condenado, recorreu e perdeu por unanimidade. E já com o pedido que nós entramos, né, na Casa Legislativa, na LEAN, o pedido não prosseguiu. E você agora está fazendo várias denúncias, inclusive organizando contra o governo do estado de Roraima. Roraima que foi agora conhecida nacionalmente com as mortes de mais de 500 crianças do povo Yanomami por desnutrição. Foi através desse tipo de relato que você chegou até essas denúncias de Roraima? Alex, esse assunto chegou muito forte aqui em Brasília, eu não sei como é que tem reverberado no resto do Brasil, mas aqui tanto a questão dos Yanomamis quanto a questão da saúde, né, em geral da população de Roraima, tem batido muito às portas essa situação calamitosa, que é muito parecido com o que aconteceu no Amazonas. A única divergência, a única situação diferente é porque nós não estamos em época de pandemia, né? Durante a Covid-19, muita gente morreu no Amazonas. Agora, o que acontece é que a saúde do estado de Roraima praticamente faliu, não existe. As pessoas morrem, as pessoas chegam no hospital acreditando mais que vão morrer do que vão sobreviver. Isso eu acredito que não é algo que qualquer ou todo advogado pode fazer, mas principalmente aqueles que lutam por justiça. Nós conversamos aqui nos bastidores e você disse que vai até a ONU denunciar o governador e a secretária de saúde do estado de Roraima. Alex, eu acredito que independente de instância, seja no Tribunal Estadual, seja no STJ, no TRF, no STF, seja na ONU, seja na Corte, no Tribunal Penal Internacional em Haia, lá na Holanda, nós vamos aonde precisar. O que não pode é continuar acontecendo o que está acontecendo com a saúde em Roraima. Eu não posso fazer uma denunciação caluniosa, mas as suspeitas e o que tem chegado de notícia até nós é que existe uma verdadeira quadrilha agindo para sequestrar o erário público da saúde do estado de Roraima.
Marco Vicenzo, eu tenho um programa em Roraima chamado Sem Mordaça, e a única maternidade de Roraima, uma maternidade coberta de lona, que nos últimos 2 anos custou 24 milhões aos cofres públicos. Essa maternidade de lona tem várias denúncias nessa maternidade, inclusive que não tem ultrassom no período da noite e também óbitos de bebês. Só para você ter uma ideia, nos primeiros 37 dias deste ano, morreram 29 crianças, mais do que todo o ano de 2022. Essa é a situação que se encontra, por exemplo, a maternidade de Roraima. A minha intenção e nem a minha vocação seria questionar de forma alguma qualquer parlamentar, seja ele estadual, federal, seja ele senador, mas é importante que não apenas os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, os tribunais, o Tribunal de Contas da União, a CGU, a Polícia Federal, todos os entes, todas as instituições devem estar atentas ao que está acontecendo, mas principalmente os fiscalizadores do povo, que são os deputados estaduais, aqui no Distrito Federal, os deputados distritais. E aí por que eu te digo isso? Porque não pode existir qualquer tipo de omissão. Então nós precisamos levantar todas as informações e todos os dados, até para que não ocorra nada que seja arbitrário, mas nós precisamos entender por que até o momento não houve nenhuma manifestação mais ostensiva da Assembleia de Roraima, não houve nenhuma CPI, não existe nenhum levantamento, pelo que eu saiba, de uma CPI. Isso tudo precisa ser investigado e essas informações e as respostas do que está acontecendo tem que chegar de forma clara e objetiva, não só à justiça, mas principalmente ao povo. Nós temos feito muitas denúncias em relação à secretária de saúde, a Cecília Loreson. Para você ter uma ideia, o marido da secretária Cecília Loreson, ele tem um procurador. E esse procurador, o nome dele é Valdan. E o Valdan, ele foi acusado pelo Ministério Público de desviar 30 milhões da saúde. E o Valdan, ele é procurador de outras 10 empresas que faturam milhões no governo do estado. Essas empresas são empresas que não são de Roraima e são empresas que têm algo em comum. Eles conseguiram ganhar esses contratos através de dispensa de licitação e ata de preço. E esse procurador, que é um procurador da família da secretária Cecília Smith Loreson, as empresas dele já receberam de dezembro para cá 11 milhões de reais. Você não acha que isso é suspeito? Eu entendo que tudo isso que as pessoas, não só você, mas a mídia, a imprensa, e o que tem sido noticiado, não servem apenas como indícios, mas que devem servir como fundamentação. Tudo isso deve ser investigado com muita atenção, porque se existe algum tipo de desvio, se existe superfaturamento, qualquer ilegalidade que exista, essa ilegalidade ela tem um início, um meio e um fim. E nós precisamos levantar tudo isso para poder levar até as autoridades. O início, os contratos, os que estão e os que não estão no portal da transparência, por que não estão, porque deveriam estar, e todos os contratos, todas as negociações, sejam elas puras ou sejam elas espúrias, elas devem ser acompanhadas, analisadas, investigadas e o dossiê, qualquer tipo de documentação e prova para instruir um processo e ajudar as autoridades, essa colaboração tem que ser feita. Vicenzo, outra denúncia que chegou recentemente através do nosso jornalismo investigativo, que uma empresa que fornece refeições para pacientes e funcionários da saúde pública. Essa empresa, o Ministério Público determinou que ela não podia fornecer alimentação ou fazer qualquer tipo de contrato com a Secretaria de Saúde por 2 anos. A secretária passou por cima do Ministério Público, continua com essa empresa ganhou agora uma licitação de 35 milhões. O problema é que a refeição que ela serve para os pacientes e para os funcionários contém larvas, baratas, unha postiça e até um grampo de cabelo. Olha, Alex, todo uso impróprio do dinheiro público
ele deve ser investigado. Se houver crime, tem que ser denunciado pelo Ministério Público Estadual. Se o Ministério Público Estadual não agir, nós temos que acionar o CNMP. Se o tribunal não agir, nós temos que acionar o CNJ. E todas as instituições de controle e fiscalização, de julgamento, devem estar atentas a essa situação. Não pode, em lugar nenhum, não é em Roraima, em lugar nenhum do Brasil, acontecer esse tipo de situação que está acontecendo. Como assim? Os pacientes tendo acesso ao alimento impróprio. Isso é um absurdo. A pessoa já está ali em situação de enfermidade e ainda são ali expostos a um alimento que não faz bem, que a pessoa passa mal. Assim, é algo que eu não poderia nem só tipificar, caso aconteça, caso seja comprovado, como crime, mas ato desumano, né? E essa situação, aproveitando a oportunidade, essa desumanidade, ela tem que ser denunciada, né? Seja ela, como nós falamos, nas cortes internacionais, nos tribunais penais internacionais, seja nas cortes aqui do nosso país. Uma outra também denúncia que chega até nossas redações, apurada pelo nosso jornalismo investigativo, é que a secretária pretende arrendar, terceirizar, quarteirizar a saúde pública através de uma empresa sem fins lucrativos. E a gente sabe e tem conhecimento que no Brasil, onde aconteceu isso, teve a operação da Polícia Federal, que culminou inclusive com prisões de secretário de saúde, de governador, enfim. Como é que você vê tudo isso que está acontecendo e para você tomar uma atitude de se manifestar em relação ao estado de Roraima? Olha, Alex, é engraçado que o modus operandi do que é feito, né, principalmente quando é feito na saúde, né, nós acompanhamos isso, como você falou, no Amazonas, nós acompanhamos casos semelhantes no Distrito Federal com o IGES-DF, né, que foi uma privatização na área da saúde. Nós tivemos aqui busca e apreensão, tivemos um secretário de saúde preso. Não estou dizendo que é o caso, mas se for o caso em Roraima, o modus operandi é o mesmo, né? É um disfarce para você se utilizar da saúde pública como uma forma de arrecadar e enriquecer ilicitamente. Então, como eu falei e tenho que repetir, eu não posso fazer qualquer tipo de pré-julgamento, mas pelos indícios que são levantados e pelas denúncias que chegam ao escritório, chegam às autoridades, é importante a gente ter o máximo de atenção. Não estou falando sobre a secretária como você narrou, mas sim sobre a gestão da secretaria. O governador Antônio Denário deu uma declaração muito infeliz em relação ao povo Yanomami. Disse que eles deveriam sair do mato. Essa declaração foi uma declaração que foi repudiada no Brasil inteiro e internacionalmente. Olhando por outro foco, a gente percebe que o governador Antônio Denário tentou legalizar o garimpo em Roraima. E a gente sabe a tragédia que vive o povo Yanomami lá no estado de Roraima. Alex, eu faço coro do repúdio a esse tipo de palavra, a esse tipo de manifestação do governo. O governador, enquanto gestor, ele tem total responsabilidade pelo que acontece com o povo, seja o povo da cidade, seja o povo que habita em tribos na região de Roraima, e ele não pode dividir, segregar isso, ele tem que tratar de forma igual, pois é assim que diz a Constituição Federal. Ele tem que tratar com total isonomia, né, todo o povo ali de Roraima, seja ele seu eleitor, não seja seu eleitor, seja da cidade ou não. Essa fala, acredito que foi realmente muito infeliz. Ela tem reverberado também no Brasil inteiro, chega aqui aos nossos ouvidos, e eu acredito que chega mais como um desgaste de alguém que tenta defender o indefensável. Então, ratifico a importância das autoridades se atentarem para o que tem acontecido em Roraima, a ponta do Brasil. Marco Vicenzo, você vai entrar com pedido de impeachment contra o governador Antônio Denário do estado de Roraima? Veja, Alex, é difícil falar isso porque para que a gente possa chegar a esse ponto de propor uma demanda, um processo de impeachment, que é um processo desgastante e que não é a intenção de ninguém, nenhum jurista, nenhum político, nós temos que levantar todos os tipos de dados e informações para que não entremos, né, com a petição arbitrária, com um pedido, né, que possa prejudicar a população de Roraima. Acontece, Alex, que se de fato todas essas denúncias e se de fato todo o levantamento
desaguar num pedido de impeachment. Esses levantamentos que vocês já vêm tendo conhecimento, já apontam um pedido de impeachment? Eu seria temeroso em falar que sim, mas pelos indícios que são levantados, eu acredito que é importante, pelo menos, ter início urgente uma CPI. Eu acredito que a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa de Roraima, seria o início para a gente poder prosseguir eventualmente com um pedido de cassação, mas que seja algo realmente legal, para que não aconteça questionamentos jurídicos do pedido de impeachment. A CPI seria a ferramenta e o meio para se investigar o que de fato aconteceu na saúde. E além disso, fundamentar o pedido de impeachment. Nós precisamos de base legal, né, e precisamos de instrução processual do impeachment para que nós possamos propor um pedido de cassação sólido. Se não houver, de fato, nós não vamos propor. Agora, ao que chega aos nossos ouvidos, se de fato for comprovado, acredito que é um caminho possível. A gente sabe que você tem várias denúncias aqui, já está se debruçando sobre essas denúncias. Você pretende, além de denunciar o governo do estado de Roraima na ONU, você pretende fazer denúncia em órgãos federais aqui? Eu acredito que tudo começa com as denúncias aqui, né? Aqui em Brasília? Eu acredito que as denúncias que estão chegando até nós já devem, inclusive, ter batido as portas do judiciário. O que chega de documentação de material para fazer esse tipo de análise, com certeza já foi compartilhado com a Justiça. Se nós sabemos, você pode ter certeza, né, que a Polícia Federal já sabe, você pode ter certeza que a CGU já sabe, você pode ter certeza que principalmente as Cortes Superiores já estão acompanhando. O que eu peço não é para que tenham acesso ou para que acompanhem, porque já estão, mas que tenham a devida atenção que merece essa situação. Vicêncio, eu gostaria que você desse um recado para o povo de Roraima em relação a tudo que vem acontecendo no estado de Roraima e o silêncio do governador Antônio Denário, que inclusive hoje está aqui em Brasília. Bom, que o povo de Roraima possa ter cada dia mais compaixão por sua terra. Que eles possam olhar para a sua terra como a mãe, como o leito ali acalentador, e que eles possam ter esperança. Porque às vezes a justiça demora. E infelizmente no nosso país, eu costumo até brincar, sabe, Alex? Dizer que muitas vezes a rede social faz muito mais do que a justiça, em várias ocasiões. Mas que dessa vez não fique só na rede social. Que as pessoas possam abraçar realmente a sua cidade, a sua região, ter amor por onde eles nasceram, e que eles possam cobrar das autoridades, que possa cobrar do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né, respostas claras a respeito do que tem acontecido lá. Muito obrigado pela entrevista e nós aguardamos você lá no estado de Roraima. Será uma honra. Se eu puder fazer essa visita em loco, se eu puder acompanhar o que está acontecendo de perto, eu vou acompanhar, assim como aconteceu em vários outros estados. Eu não fujo da luta. Se tiver que prosseguir, se tiver que ingressar, se tiver que propor qualquer tipo de medida, eu vou propor. E se tiver que ir para Roraima, você pode ter certeza que eu vou estar lá. Eu sou Alex Braga e falo diretamente de Brasília.